Olá, eu me chamo Alexandre, sou aluno do primeiro período de Psicologia, estou aqui representando o meu grupo, sou da Unigran Rio Duque de Caxias, farei um trabalho com o tema Cultura e Material para a disciplina de Sociologia e Antropologia, por solicitação da professora Beatriz Neves. Cultura e Material. Cultura é o conjunto de valores, hábitos e crenças de um povo. Ela se manifesta de forma ideológica e material, moldando comportamentos sociais. Bom, do ponto de vista sociológico, a cultura é tanto reflexo quanto produto das interações sociais, afetando as dinâmicas de poder e a estrutura social. A interação entre sociedade e cultura, ela se dá através de uma sociedade ativa. O que é isso? É que dá a ideia de uma comunidade ou de um grupo social que participa ativamente das transformações e das decisões que vão afetar a sua realidade. Já instituições são normas e estruturas sociais que vão desempenhar um papel importante na construção de hábitos culturais e elas acabam moldando o comportamento das pessoas, determinando o que é considerado aceitável ou inaceitável dentro de uma sociedade. A diversidade, ela é a variação cultural. É um dos pilares que contribui para a riqueza da diversidade social, porque cada grupo traz consigo diferentes valores, diferentes crenças e costumes que acabam enriquecendo a sociedade como um todo. A cultura material e imaterial. Não há como falar de cultura imaterial sem citar a cultura material. Cultura material refere-se aos objetos e artefatos físicos que a sociedade produz. Por exemplo, construções, obras de arte, as ferramentas e tecnologia. Já a cultura imaterial, ela diz respeito aos aspectos intangíveis, ou seja, aquilo que a gente não pode tocar, como crenças, tradições, linguagens, músicas e os rituais. São elementos transmitidos de geração em geração, sem que haja forma física, mas que são fundamentais para a identidade cultural de um povo. Normas, valores e socialização. Bom, isso está no contexto da cultura imaterial. As normas são as regras e expectativas que orientam os comportamentos dentro de uma sociedade. Os valores são os princípios mais abstratos que sustentam essas normas, como justiça, solidariedade e o respeito. A socialização já é o processo pelo qual os indivíduos internalizam esses valores e normas, aprendendo a agir de acordo com as expectativas culturais de um grupo em que estão inseridos. Estrutura social e mudança cultural. Aqui temos a estrutura social que se organiza, junto à sociedade através de instituições, estratificação social, papéis e relações sociais. As instituições, elas regulam comportamentos, como família e religião. A estratificação divide a sociedade em camadas, por exemplo, quando está baseado nas classes, raça, gênero. Já os papéis sociais definem expectativas para cada posição, como professor ou pai. E as relações sociais são moldadas por fatores culturais e econômicos. O etnocentrismo julga outras culturas com base em valores próprios, enquanto que o relativismo cultural busca entendê-las no seu contexto. A mudança cultural refere-se às transformações na cultura, influenciadas por inovações, contatos culturais, movimentos sociais, mudanças econômicas e a globalização. Elementos da cultura imaterial. Bom, temos ali a cultura imaterial, a cultura imaterial, ela engloba aspectos não físicos, que são essenciais para a identidade e a vida social de um grupo. Isso inclui a linguagem, idiomas e formas de comunicação, tradições, festivais e rituais, músicas e dança, expressões artísticas, crenças e valores, orientadores de comportamento, saberes tradicionais, medicina e técnicas artesanais, mitos e lendas, as narrativas culturais, identidade cultural, o sentimento de pertencimento e as práticas sociais, que são as interações e a organização social. Esses elementos são cruciais para preservar a diversidade cultural e a herança de comunidade. Expressões culturais e materiais. Bom, as expressões culturais e materiais, elas refletem a identidade e os valores de uma comunidade, sendo fundamentais para preservar a cultura. Exemplos incluem música tradicional, como o fado em Portugal, danças como o samba aqui no Brasil,
os rituais e cerimônias de passagem. Nós temos o Dia dos Muertos, lá no México, por exemplo, a contação de histórias e lendas, artesanato tradicional, saberes como o uso de plantas medicinais, idiomas e dialetos regionais, pratos típicos como a feijoada e práticas de sustentabilidade que respeitam a natureza. Ética e moral na cultura. Bom, a moral é um conjunto de normas que orientam o comportamento humano, enquanto a ética reflete criticamente sobre esses princípios. As normas morais variam entre culturas, influenciadas por fatores como religião e tradição. O que é aceito em uma cultura pode ser rejeitado em outra. A ética ela busca compreender essas diferenças e promover diálogos sobre valores universais. Em um mundo globalizado, entender as variações morais e éticas é essencial para a convivência pacífica e a construção de sociedades justas. Bom, importância da cultura material, e aqui chegamos ao final. A cultura imaterial é um componente vital da identidade e da diversidade cultural de uma sociedade, compreendendo expressões como tradições, música, danças, rituais e saberes tradicionais. Ela reflete as experiências, os valores e as crenças de comunidade ao longo do tempo. A preservação da cultura imaterial é essencial para garantir a continuidade das práticas e conhecimentos que definem os grupos sociais, promovendo a coesão social e a valorização da diversidade. Em um mundo globalizado, o reconhecimento e a valorização da cultura imaterial são fundamentais para a promoção do respeito e da compreensão intercultural, assegurando que as vozes e as histórias de todos os povos sejam ouvidas e celebradas. Obrigado.